Olá, alunos dos sétimos anos, vamos para mais uma aula, semana de 31/8 a 4/9. Lembrando vocês que essa aula também são para os sétimos da professora Aline. Eu peço que vocês abram na apostila do segundo bimestre, página 26, onde nós iremos dar continuidade ao assunto que estamos falando, né? Estamos falando aí de arte conceitual. Então, vamos ver um pouquinho dessa arte aqui no Brasil. Então, um pouquinho de Brasil. Acompanhe a leitura comigo. A arte conceitual chegou ao Brasil entre as décadas de 1960 e 1980. Nesse contexto, podemos observar elementos dessa vertente artística, principalmente nas instalações e obras de Lígia Clark, Cildo Meirelles, Iole de Freitas, Amilcar de Castro e Hélio Oiticica. Veja algumas delas. Aí vocês têm duas imagens, né? Essas são duas artes conceituais. A primeira é de Cildo Meirelles, Esfera Invisível, de 1996. E a segunda é de Hélio Oiticica, né? Seja Marginal, Seja Herói, de 1968. Bandeira Poema. Então, né, vocês observam aí o que seriam essas artes conceituais, né? A primeira, né, uma esfera invisível. Por quê? Vocês acham que seria uma esfera invisível? Vocês estão vendo ela aí, né? Dá para ver a esfera, o que ele quis criar. Então, observem essas obras, né? E tentem aí imaginar o que o autor ele quis passar, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Conexões. O movimento oposto da arte se misturando aos objetos do nosso cotidiano também é possível. E é isso que os designers brasileiros, Humberto e Fernando Campana, conhecido como Irmãos Campana, fazem. Observe, por exemplo, as cadeiras projetadas por eles. Então, esses dois designers brasileiros, eles misturam objetos do nosso cotidiano, criando aí, né, um objeto totalmente novo, misturando aí as coisas. Então, designers são profissionais que atuam na elaboração de projetos técnicos científicos, criativos e artísticos, passíveis de serem produzidos em série ou industrializados e que atendam tanto no aspecto de uso quanto no aspecto de percepção às necessidades materiais e de informação visual. Então, a primeira cadeira aí, vocês têm, ó, composta por bichos de pelúcia. A poltrona banquete é um dos símbolos do trabalho dos irmãos, que leva objetos do cotidiano ao status de arte. Então, eles misturam objetos do cotidiano para criar um objeto novo, né? Então, faz essa mistura e cria alguma coisa que eleva, né? Não é simplesmente uma cadeira, é uma cadeira que tem um status de arte. Então, na mistura de objetos do cotidiano para criar um objeto novo, mas não simples, né? Que eleve num status de arte. Aí vocês têm a outra cadeira, né? Criada a partir de um rolo de corda vermelha enrolado em uma estrutura de ferro. A poltrona vermelha dos irmãos Campana hoje faz parte do acervo Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, aquilo que eu falei, né? Utilizando aí objetos do cotidiano, pegaram uma simples corda, né? E passaram ela em torno, né, de uma estrutura de ferro, formando essa cadeira, e elevou essa cadeira num status de arte. Então, não é simplesmente uma cadeira, né? Ela é uma obra de arte, tanto que ela está aí, né, faz parte do acervo do Museu de Nova York, ok? Vamos agora para a página 28, né? Que tem as atividades dessa semana. Na verdade, a atividade. Na página 28, vocês têm aí o que aprendi. O que aprendi, ele é o encerramento do capítulo, né? Ele traz aí atividades que fazem vocês refletirem aquilo que foi estudado no capítulo, né? Então, nós falamos muito aí de arte conceitual, de objetos transformados em personagens no teatro, ou então como uma obra de arte, né? Então, nós demos uma modificada aí na atividade, né?
porque essas atividades aqui da apostila, elas pedem que sejam feitas em grupos, né? E o momento não nos proporciona essa oportunidade. Então, eu dei uma modificada aí no enunciado. Então, vocês vão encontrar lá no link o modo como é para vocês realizarem. Nós fizemos dessas duas atividades uma única atividade. Então, vocês irão fazer. Com base nas questões estudadas neste capítulo, pensem em um objeto retirado do seu contexto habitual, que poderia se tornar um objeto artístico. Faça uma ilustração desse objeto. Então, vamos lá. Vamos simplificar isso daí. Vocês vão pegar uma folha separada, como eu sempre falo para vocês, com o cabeçalho, né? Nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série. E nessa folha separada, vocês vão fazer uma ilustração, um desenho do quê? Vocês vão pensar aí na sua casa em algum objeto do cotidiano, ou seja, um objeto que tem aí na sua casa, que vocês usam bastante. E como você transformaria esse objeto em uma arte conceitual, né? Como você transformaria esse objeto numa obra de arte, né? Para ser exposta como essa cadeira do artista aí foi, né? Então, como você montaria, tá? Essa obra de arte. Vocês vão fazer um desenho. Então, da ideia que vocês tiverem, vocês façam um desenho, ok? Então, essa é a atividade dessa semana. Bons estudos, qualquer dúvida nos chame, estaremos ajudando, tá bom? Um beijão e até a próxima semana. Tchau, tchau.